Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos. Esse trecho em geral da palavra de Deus, tanto nesse evangelho quanto nos outros, é um trecho bem popular, que tem bastante ensinamento para nós. Amém? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém? Vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, Senhor, vamos aí a Ti, Pai, em oração. Te rogamos o auxílio seu, Santo Pai, do Teu Espírito, para nos dirigir, Senhor, em escutar da Tua palavra, aprender da Tua palavra, e que ela surta efeito em nós, Senhor, em adoração, em glória ao Teu nome, e que de obediência, Pai, e de amor também, Senhor. Abençoe a cada irmão aqui, abençoe os irmãos que não vieram, que ouvirão depois também, e outros, Pai, que essa mensagem possa alcançar, Senhor. Que eles também sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor, e que Te amem, Te adorem, e sigam Teu Filho e sirvam, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela se encontra num momento inicial do ministério do nosso Senhor Jesus. Uma fase inicial em que a popularidade de Jesus talvez estivesse no seu momento mais alto. Se os irmãos já leram Mateus, aqui eles veem que no capítulo 7, um pouco antes dessa passagem, Jesus acabou de terminar um grande sermão dele, que é o Sermão do Monte. É um sermão com ensinamentos profundos, ensinamentos que deixaram as pessoas ali atônitas quanto à sabedoria, à doutrina do Senhor, e que fizeram com que elas notassem uma grande diferença entre ele e os mestres da época. E também existe uma popularidade também do nosso Senhor devido aos milagres que ele realizou. O capítulo 8, ele começa a realizar milagres poderosos que chamavam a multidão. Leprosos curados, demônios expulsos, e milagres que todos reconheceram ali que havia algo de diferente. Isso colocou o nosso Senhor numa popularidade acima do que nós vemos em outras partes do ministério dele. Quando olhamos a sua história em geral, nós vemos que nosso Senhor nunca buscou popularidade. Ele nunca buscou a atenção, que as pessoas o seguissem, multidões. Não, ele nunca buscou isso. Pelo contrário. Essa passagem aqui até revela um pouco do contrário disso, que ele não estava muito afim de um fã-clube muito grande. E também quando nós vemos outras passagens, por exemplo, como João 6, em que o Senhor narra ali, ele faz um discurso muito duro contra os discípulos. Ele diz que aqueles que o seguirem têm que comer a sua carne e beber o seu sangue. As pessoas ali ficaram horrorizadas com esse discurso. É um discurso que repugna, né? Traz uma ideia de autofagia, né? É algo repugnante, assim, a figura de linguagem que nosso Senhor usa. Ele quis usar isso no sentido de que as pessoas deviam ir a ele e crer nele. Mas as pessoas questionam e rateiam com essa afirmação do nosso Senhor. E com isso, nesse embate, o nosso Senhor acaba declarando que, na verdade, elas estavam seguindo a ele porque elas queriam pão. Que elas estavam admiradas da multiplicação de pão que ele fez e elas queriam era comida de graça. E com isso, muitos deixaram de segui-lo, é dito no Evangelho. E não somente isso, o Senhor se vira para os seus 12 discípulos e pergunta para eles se eles não queriam ir embora também. Isso mostra uma parte do Senhor que ele não estava interessado nos aplausos da plateia, né? Ele não joga para a torcida, ele não faz nada disso.
ele não muda a mensagem de acordo com o convite. Pois bem, esse texto nosso aqui, o Senhor ele faz duas afirmações dois alertas acerca do custo de ser discípulo dele. Ele faz alertas acerca daqueles que querem segui-lo. Duas pessoas se achegam a ele e dizem que irão segui-lo. E ele, com isso, ele faz duas advertências. Uma advertência para cada. E para isso, ele está afirmando, olha, se vocês me seguirem, se vocês vierem após mim e me seguirem, vocês vão enfrentar dificuldades terríveis. Vocês irão enfrentar dificuldades fora do comum, que o mundo não enfrenta. Coisas que só sendo meus discípulos enfrentarão. Meus irmãos, dessas duas dificuldades, dois alertas que nosso Senhor faz do custo de segui-lo, que nós vamos ver hoje. O primeiro custo que nosso Senhor alerta é em relação ao ódio do mundo. Meus irmãos, esse custo não é um custo que salta assim aos olhos de modo tão vívido. Mas, conforme a gente for vendo os detalhes da passagem, os irmãos vão chegar a essa conclusão também. O texto começa dizendo que uma grande multidão seguia. Por que uma grande multidão seguia? Nós vimos isso. Primeiro, os discursos do Senhor, os sermões do Senhor, eram sermões muito interessantes. Ele usava ilustrações, propunha parábolas, faziam aplicações vívidas da mensagem. Ele pregava com autoridade, conforme Mateus narra aqui, e ele tinha um modo diferente de ensinar. E outra coisa são os milagres. Mas aqui, o Senhor, na hora que ele vê essa multidão, ele toma uma decisão. No versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Meus irmãos, por que nosso Senhor, com todas aquelas pessoas em volta, ele quis ir para o outro lado do lago? Ele quis atravessar ali o mar da Galileia. O nosso texto não fala o porquê. Ele não deixa. Parece que nosso Senhor só pegou, viu aquele monte de gente e foi embora. Não, não foi isso. Em Marcos, que é a passagem paralela, ela diz assim, Marcos 4,35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Meus irmãos, já era tarde tarde do dia, o dia estava acabando. O nosso Senhor, ele havia ministrado as multidões durante um longo dia já, feito muitos milagres, preferido vários sermões e ensinamentos. E a multidão já estava cansada, eles, os discípulos, também já estavam cansados. Ele não simplesmente viu a multidão, falou, vai dar muito trabalho para mim, eu vou embora. Não, não foi isso a atitude do nosso Senhor. E ele despediu a multidão e falou para os discípulos para atravessarem o lago. E por quê? Por que atravessar o lago? Havia outros lugares que ele podia ir, né? Por que atravessar um lago à noite? Seus irmãos lembram o que acontece quando ele está atravessando o lago? Há uma grande tempestade. No versículo 23 começa a narrar essa passagem. Uma tempestade se levanta e quase afunda o barco. Era comum? Era difícil acontecer isso? Não, era comum. Era comum acontecer tempestades ali no mar da Galileia. E por que nosso Senhor, ele resolve tomar essa atitude? Se os irmãos continuarem na leitura do capítulo 8, no versículo 28, os irmãos vão ver. Abram lá e acompanhem aqui. 8:28. E diz assim, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus irmãos, o nosso Senhor, ele sabia que havia 2 pessoas do outro lado do lago que precisavam do seu auxílio. Havia uma multidão do seu lado, de onde ele estava. Dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas ali. Mas ele sabia de 2 pessoas. 2 pessoas que eram ali refém dos diabos há um bom tempo, não sabemos quanto tempo.
E nosso Senhor se dirige lá para livrá-las disso. Meus irmãos, cada movimento do nosso Senhor, cada ato que Ele toma, é cheio de sabedoria e misericórdia. Tudo que Ele faz é repleto de sabedoria, repleto de providência. Ele sabe o momento certo de agir. E Ele não toma decisões ao léu. E se Ele não está atuando de um lado do lago, Ele está atuando do outro lado do lago. Muitas vezes nós ficamos tristes, às vezes, que parece que Jesus não está atuando do nosso lado do lago. Né? Nós oramos e parece que nada acontece, que Ele não trabalha, que Ele entrou no barco e foi embora. E nós questionamos, por que Ele não está salvando meu filho? Por que Ele não está curando meu pai? Por que Ele não está buscando aquele meu parente querido? Por que Ele não está abençoando a minha igreja? Tantas igrejas aí a gente vê às vezes paradas, que pregam a verdade, que parece que não estão sendo abençoadas ali visivelmente. São abençoadas, mas parece que a gente não vê. E nós ficamos tristes, parece que a graça de Jesus congelou, a misericórdia dele congelou. Meus irmãos, não é verdade. Nosso Senhor sempre está atuando, e a obra de misericórdia dele não tem fim. Se Ele não está atuando desse lado, Ele está atuando do outro lado. E como, da mesma forma que o vento toca na gente, e de um momento e no outro Ele está do outro lado, soprando em outro lugar, assim é a misericórdia do Senhor também. Elas se renovam a cada manhã. E elas são atuantes. Eles não param de agir. E nossa visão, nosso sentimento diante disso tem que ser de louvor ao nosso Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o seu nome. Pois apesar de eu não ver o Senhor atuando do meu lado do lago, do jeito que eu vejo, eu sei que o Senhor está atuando entre o seu povo, salvando aqueles que o Senhor escolheu, abençoando aqueles que necessitam, e a sua obra de graça e de misericórdia não tem fim. Meus irmãos, nosso Senhor é grande, Ele é sábio, poderoso, misericordioso. E a multiforme graça dEle atua de um modo que a gente não consegue entender. E nós devemos ter o coração repleto de louvor e gratidão a Ele e confiança, saber que nosso Deus é bom e misericordioso. Mas vamos prosseguir. No versículo 19, tem um relato muito interessante. Mateus 8,19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Irmãos, isso aqui é muito surpreendente. Quem que diz isso? Quem que afirma essas palavras? Um escriba. Quem era um escriba? Um escriba era um grande mestre da lei. O escriba tinha como função básica copiar os textos bíblicos. Então o trabalho dele era esse. Só que ele era uma pessoa altamente conhecedor da Bíblia. A gente de apenas ler a Bíblia, decoramos textos, temos um conhecimento fenomenal às vezes, né? Estudando, lendo, se dedicando. Imagine uma pessoa que se dedica a copiar palavra por palavra à mão, no seu dia a dia. Seu trabalho é esse. Qual o conhecimento que ele tem da Bíblia? Meus irmãos, os escribas, muitos faziam parte do Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém. Né? Emitiam pareceres sobre a palavra de Deus, sobre o julgamento das pessoas. Eram grandes conhecedores que tinham professores, eles ministravam. Naqueles grandes pátios que existiam no templo, eles ministravam aulas ali para várias pessoas. Eles eram grandes mestres da lei. Podemos compará-los hoje aos doutores que temos, PhDs da USP e tal. Mas agora o que acontece? Um sábio desse, um grande conhecedor, doutor, se aproxima de um carpinteiro e diz, o que ele diz na passagem? Mestre. Uau, mestre. Meus irmãos, quem que disse isso? Um escriba disse isso. Eu te seguirei aonde quer que fores. Meus irmãos, se você fosse um carpinteiro de uma região pobre do Brasil, igual a Galileia era, e um doutor da USP, livre docente, PhD, chegasse para você, te considerasse uma pessoa tão sábia que quisesse te seguir, você não ia negar, né? Você ia se achar muito orgulhoso, falar, nossa, um doutor quer ser meu discípulo. Eu sou tão simples, como um doutor quer ser meu discípulo? Meus irmãos, a verdade é que esse homem, ele ficou muito impressionado com Jesus. Eles viram o discípulo de Jesus na montanha, o ensino do nosso Senhor, o sermão da montanha, viu as coisas que aconteceram, e ele
ficou muito impressionado, porque ele viu em Jesus algo que ele não tinha. Olhe, volte a Bíblia um pouco em Mateus 7:28. Olha o que diz. É bem próximo da nossa passagem. E diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, esse escriba pensou assim: ó, esse homem tem algo que eu não tenho, ele fala de um jeito que eu não sei falar. Eu vou segui-lo e vou aprender com ele, eu vou ser discípulo dele. Podemos observar nessa atitude dele uma certa humildade até. Ele foi sincero, ele se rebaixou, né? Ele pensou da seguinte forma que a gente pode entender. Olha, eu tenho meus alunos, eu sou um professor. E se eu vou no templo ensinar, eu assento sobre a minha esteira, os meus alunos vêm, se assentam à minha volta e eles aprendem. Se eu vou a outro lugar, e ali eles querem aprender, eles vão atrás de mim, ficam ao meu redor e ouvem meus ensinos. É muito fácil. Então eu vou seguir Jesus e ouvir seus sermões. Eu vou ser seu discípulo. Meus irmãos, muitos crentes são assim, não é verdade? Muitos crentes acham que para ser discípulo de Jesus é apenas vir à igreja e ouvir sermões. Eu sou discípulo de Jesus. É mesmo? Como que você é? Onde tem ensinamento sobre Jesus, eu estou lá. Tem sermões? Opa! Vou estar lá para ouvir. Meus irmãos, mas nosso Senhor mostra para ele aqui, nós vamos ver à frente, que ser discípulo dele é muito mais do que ouvir sermões. Existe um passo, uma lacuna muito grande entre ouvir sermões e ser discípulo de Jesus. Se os irmãos quiserem ser grandes ouvintes de sermões, o máximo que conseguirão serão discípulos do pastor Marcelo, dos pastores por aí, pregadores da internet. Vocês vão conseguir ser discípulos apenas assim, de homens. Porque para ser discípulo de Jesus é necessário algo mais. E foi isso que nosso Senhor mostra. Irmãos, é importante ouvir sermões. Se não fosse importante, nosso Senhor não proferiria sermões. É importante ouvir sermões. E nosso Senhor pregou. E o livro de Mateus relata grandes sermões do Senhor. Ele proferiu diversos sermões, grandes sermões, profundos sermões. Só que o fato para ser discípulo dele é muito mais do que ouvir sermões. E olha a resposta do nosso Senhor. Versículo 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos. Jesus aqui menciona os bichinhos menos importantes do reino animal. Os mais triviais. Nada grande. Ele não menciona elefantes, ele não menciona tigres, girafas, cavalos, não. Ele menciona raposinhas e aves. Bichinhos triviais, que ninguém dá valor. Né? Quem tem sítio sabe, raposa só estorva, né? Os lobinhos. Eles vão lá, comem galinha, matam, atrapalham, só estorvam. E os passarinhos às vezes também. Mas aqui o Senhor menciona isso aqui de forma intencional. E ele diz, olha, as raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Essa é uma expressão, o Filho do Homem, que Jesus usa para se referir a si mesmo na Bíblia. E nem em Mateus, essa é a primeira vez que aparece essa expressão. E Jesus vai usar ela em Mateus mais 27 vezes, além dessa. Mas o que é um filho do homem? Todos são filhos de um homem. Essa expressão, Jesus pegou do livro de Daniel, e é uma expressão que ele gosta muito. É a principal expressão que ele usa para se referir a si mesmo. É importante os irmãos abrirem Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu peço que os irmãos não deixem Mateus fechado, que nós vamos voltar e vamos usar bastante Mateus ainda. Daniel 7, capítulo 13, ou versículo 13. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho
do homem. E dirigiu-se aos anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. De quem estamos falando aqui? Nós estamos falando do maior rei de todo o universo. Meus irmãos, aqui esse texto fala da glória, da majestade, da grandeza, do domínio de Jesus, do seu reino. Mas o que nós encontramos em Mateus? Um contraste grande demais, né? Ele fala, olha, as raposinhas, os passarinhos, eles têm onde dormir. Mas o Filho do Homem, o glorioso Rei dos Reis, o Rei do Universo, não tem. É um contraste muito grande. Mas, quando a gente olha o livro de Mateus, a gente vê essa passagem e surge uma dúvida. Mas Jesus tinha casa. Não tinha? Tinha. Jesus tinha casa. Olha Mateus 4,13. Bem rapidamente, irmãos, para nós não estourarmos o tempo, porque hoje está um pouco apertado. Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. O texto diz que Jesus morava em Cafarnaum. Ele se hospedou, olha aqui, ó. Quem hospedou ele? Mateus 8,14. Rapidamente. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e com febre. Pedro hospedou Jesus ali. A casa não era de Jesus, mas ele tinha onde reclinar a cabeça. Olha Mateus 9,10. São todos os textos próximos ali. Mateus 9,10. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus estava em casa. Ele estava na mesa comendo e recebeu pessoas ali. Mateus 9, 28. Versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Ele tinha casa, irmãos. Se era própria, se era alugada, cedida, emprestada, morava de favor, não sei. Mas ele tinha um lugar para dormir. Ele não morava na rua. Mateus 13, 1. Tem muitas evidências do que tem. Mateus 13, 1. Diz assim, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Olha o 36 agora, no capítulo 3 ainda. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Mas como pode ser isso? Ele fala que não tem onde dormir, onde reclinar a cabeça, mas ele tinha casa, ele não morava na rua, não era um mendigo, um andarilho. Nosso Senhor tinha casa. Meus irmãos, nós temos que entender esse texto aqui no contexto do capítulo 8 de Mateus. O que significa no capítulo 8 de Jesus não ter onde reclinar a cabeça? Se os irmãos continuarem a ler a narrativa, nós mostramos já o versículo 28, quando Jesus chega a Gergesa. E ali ele expulsa de 2 pessoas demônios. E esses demônios entram, é um texto bem conhecido dos irmãos, entram numa manada de porcos e os porcos se precipitam, penhasco abaixo. E olha o que diz no versículo 33 do capítulo 8. 33 e 34. Os irmãos estão conseguindo acompanhar, né? Estou falando. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade, divulgaram todas as coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirassem de seus termos. É isso aqui, você não tem hospedagem aqui. Aqui em Gergesa, você não tem casa. Aqui, você não tem onde dormir. Aqui, você não é bem-vindo. Aqui, você não tem
onde reclinar a cabeça. É isso aqui que ele está dizendo para o escriba. É isso aqui. Se você me seguir, se você vier após mim e me seguir, as pessoas vão te negar a acolhida. Você não vai ter hospedagem, eles não vão te receber em casa. É isso que irá acontecer com você. Você fará parte do grupo das pessoas proscritas, daqueles que são banidos, dos que não são bem-vindos, daqueles que as pessoas não gostam. É isso que vai acontecer. Eles não vão te receber em casa. Eles vão te negar a hospedagem, a te acolher, vão te negar a amizade, vão te negar a simpatia. É isso que Jesus está dizendo. E olha até que ponto isso pode chegar. Em Mateus 10, 21, 22, olha o que Jesus diz. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de meu nome. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 34, 36 diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e o filho contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus mostra o custo de ser seu discípulo aqui. Ele ora por escriba e diz: você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você acha que me seguir é apenas sentar e ouvir sermões? Ouvir explicações, parábolas? É isso que você acha que é ser meu discípulo? Não, não é isso que é ser meu discípulo. Do mesmo modo que eles me rejeitam, vão te rejeitar também. Até a sua própria família vai te rejeitar. Até aqueles que mais próximos vão te rejeitar, vão te negar, não gostarão de você. Seu pai vai te rejeitar. Sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus filhos vão te rejeitar. É isso que vai acontecer. Você quer ser meu discípulo? Então, eu não tenho onde reclinar a cabeça em Gergesa. Eu não tenho onde dormir lá. Eles me rejeitam. É isso que é ser meu discípulo. Meus irmãos, você quer me seguir? É isso que Jesus está dizendo. Então é necessário que você venha comigo até Gergesa. É isso que é ser meu discípulo. Me acompanhar na negação do mundo. Quando o mundo me bane, ele bane você também. A rejeição dos homens, o rancor dos homens, é ir comigo até Gergesa. É isso. Jesus fez o bem, meus irmãos, e foi odiado ali. Ele libertou e foi rejeitado em Gergesa. É isso que aconteceu. E é isso que significa ser discípulo de Jesus. Que aqueles que você se achega para pregar, para falar do amor do Senhor, é aqueles que te rejeitam. É aqueles que te odeiam, que te negam a hospitalidade, que te negam a simpatia e o abraço amigo. Você quer ser discípulo? Há um custo nisso. Meus irmãos, é interessante quando vemos filmes, séries e coisas desse tipo hoje. Porque toda vez que eles tentam retratar alguém que é religioso, um cristão, eles retratam como alguém, ou é um doido, fanático, né, alguém desequilibrado. Eu vi uma série há um tempo atrás, que o vilão da série era um religioso. E ele matava as pessoas recitando versículos bíblicos. É algo sem cabimento. O mundo tenta fazer isso. E mesmo que não existisse esse apelo do mundo para tentar criminalizar os cristãos, as pessoas odeiam o Senhor. E elas te odiarão também. Da mesma forma. Irmãos, se não te odeiam, se não te negam a acolhida, talvez você não tenha se posicionado de modo firme. Experimente falar sobre ideologia de gênero. A sua posição cristã sobre isso. Sobre divórcio. Fale com o mundo sobre divórcio. Sexo antes do casamento. O que Jesus acharia do funk? Tente falar sobre eles com isso. Sobre bebedeira, alcoolismo. O que Jesus acha dessas coisas? Fala para eles, para todos que praticam, que ficar bêbado é algo que Deus não gosta, abomina. Meus irmãos, Jesus não quer discípulos 98%, 99%. Ele quer discípulos 110%. Pessoas que ouvem sim o sermão da montanha, que ouvem sermões, mas que o acompanham até o escárnio também, até Gergesa, que são rejeitados pelo seu nome. Mas irmãos, o Senhor prossegue o seu diálogo e nos mostra mais um custo de ser discípulo. Versículo 21.
E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me, primeiramente, vá sepultar meu pai. Meus irmãos, é difícil entender o que está acontecendo aqui, né? Porque muitos acham que o pai dele está morto. Mas é estranho você pensar que, se o seu pai está morto, o que você estaria ouvindo sermões por aí, não é mesmo? Né? Não faz muito sentido, é um mistério entender o que passou. Talvez o que ele esteja dizendo seria o seguinte também: olha, Senhor, deixa eu esperar meu pai morrer, eu sou um filho. Eu tenho uma obrigação com meu pai. Ele está acamado, está doente e tal. Né? Então deixa eu cumprir minhas obrigações de filho. Ou pode ter até o seguinte nesse escopo: Senhor, deixa eu pegar minha herança primeiro. Né? Meu pai está velhinho já. Eu tenho que pegar minha parte antes de ir embora com o Senhor. Meus irmãos, mas o que ele está dizendo aqui, de qualquer forma, é o seguinte: antes de eu me tornar um seguidor fiel, dedicado, permanente do Senhor, permita primeiro realizar esse ato de bondade com meu pai. É isso que ele está dizendo, né? Enquanto isso, eu vou ser um ouvinte ocasional. O Senhor está por perto aqui, então eu vou ouvir os sermões. Se o Senhor está na cidade vizinha, talvez eu possa ir lá e ouvir alguma pregação do Senhor. E parece um pedido razoável. Parece um pedido razoável, né? Versículo 22. Olha o que Jesus responde para ele. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: deixa o corpo do seu pai para lá. Os mortos vão sepultá-lo. Quem são os mortos? O que podemos entender aqui seriam os mortos espiritualmente. A Bíblia diz que todos aqueles que não seguem o Senhor são mortos. Estão mortos. Mortos em quê? Em delitos e pecados. É uma referência que a pessoa que está longe do Senhor, ela está se decompondo, apodrecendo moralmente, espiritualmente. Esse é o sentido. Mas o que Jesus está dizendo? Que nós não devemos sepultar nossos pais? Não devemos sepultar ninguém, né? Não, não é isso. O que Jesus está ensinando é sobre prioridades. É isso que o Senhor está dizendo. Que existem prioridades. O que ele está dizendo para ele: olha, a hora é agora. A hora de me seguir não é depois, não é no futuro, é agora. Não postergue, não coloque isso como uma coisa para você fazer depois. Agora é a hora de me seguir. Olha o que ele diz em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, seja lá qual for a situação, é importante nós entendermos que uma mente, quando ela está relutante, vacilante de seguir o Senhor, nunca faltarão desculpas de segui-lo. Ela sempre vai achar um modo de não seguir, de protelar. A falta de tempo que nós tanto falamos, na verdade, é sempre falta de disposição de seguir ao Senhor. É isso que é. Parece um pedido razoável desse homem. Um afeto verdadeiro pelo pai dele, uma coisa linda e admirável. Mas o reino de Deus, ele está acima de qualquer prioridade. Ele está acima até do sepultamento da nossa família, do cuidado da nossa família. A fé no Senhor, segui-lo, obedecê-lo e amá-lo, está acima de amar qualquer coisa nesse mundo. A preferência tem que ser dada a Cristo. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, muitas pessoas são impedidas de seguir a Jesus, de segui-los fielmente, por preocupações excessivas com a família. São coisas legítimas, irmãos. Sim, mas que podem arruinar a vida espiritual de cada um. Nós não podemos negligenciar a fé, negligenciar o dever com o Senhor. Postergar de atender ao Senhor, postergar de servi-lo, de obedecê-lo, para saldar dívidas com o mundo. Nós não temos dívidas com o mundo. Dívidas a serem saldas. Nosso Senhor pagou qualquer dívida que tivemos. A lição do nosso Senhor, irmãos, é sobre prioridades aqui. Qualquer barreira que você põe para seguir a Cristo é um empecilho que vai te impedir de seguir a Cristo. Qualquer que amar qualquer coisa, mesmo seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, o primeiro homem que vimos, ele foi um afobado. Ele não calculou o custo e já saiu falando para os ventos: onde o Senhor for, eu vou junto. Ele não entendeu o custo. Mas o segundo homem,
Ele era um lerdo, se podemos dizer assim. Ele quis postergar de servir ao Senhor. Meu irmão, se você não serve, se você não é seu discípulo fiel ainda, é necessário você se agarrar a isso. Se agarrar em ser seu discípulo. Porque a hora é agora. Não há outro tempo. O dia é hoje. Não é possível, não é necessário, não pode se adiar mais. É necessário se entregar de todo o coração, com vontade, com todo o seu ser, e implorar perdão, e não largar do pé dele até saber que foi perdoado, até ser salvo. É necessário não protelar a salvação, não protelar se entregar ao Senhor. É algo que não se pode se adiar. Assim como Jacó não deixou o anjo ir até não receber sua bênção, assim deve ser também cada um que não pode abandonar, se desviar a atenção, até saber que foi resgatado pelo Senhor. Orar, implorar, se humilhar diante do Senhor. Se você já o serve, há prioridades muito maiores do que cuidar do que já morreu. Há prioridades maiores que a família. Irmãos, temos que inverter nossas prioridades. As antigas prioridades. Talvez, para servir o Senhor de modo fiel, é necessário às vezes o irmão até abandonar o emprego. Largar um curso, aquela faculdade que você tanto amou e desejou. Talvez seja necessário largar um namoro. Irmãos, se essas coisas forem necessárias para servir o Senhor fielmente melhor, temos que fazê-lo sem pestanejar, sem adiar. Talvez temos que abandonar nossos sonhos. Talvez temos que abandonar os ideais. Qualquer coisa que seja, coisas importantes para você, para servir o Senhor. Até o sepultamento do Pai. Qual que é o custo do discipulado que Jesus fala? É abrir mão do que é importante para você, para seguir ao Senhor. Esse é o custo. Tudo aquilo que você ama vai ficar em segundo lugar. O texto mostra aqui, irmãos, que há um custo se você quer seguir a Jesus, há um preço. E esse custo inclui o ódio do mundo, o desprezo ao mundo e o abandono de prioridades. Meus irmãos, concluir aqui. Diante disso aqui, nós podemos ficar frustrados às vezes, diante dessas informações, com medo, né? Preocupados. É possível. Mas no capítulo 8 aqui, tem uma história antes do Senhor chegar ao outro lado do lago. Ele disse, sim, que ao segui-lo, os custos de segui-lo, que haverão problemas, você abrirá a mão de certas coisas, e o diálogo acaba ali. O diálogo termina ali, ele não continua explicando mais. Mas aí surge uma história que ilustra isso. Olha o versículo 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O quê? Eles o seguiram? Depois de tudo que ele falou? Depois dos avisos? Depois das dificuldades que ele impôs? Eles o seguiram. Meus irmãos, e o que acontece quando eles o seguem? Acontece o que ele avisou que ia acontecer. Vem uma grande tempestade. Uma terrível tempestade acomete o barco deles. E o barco quase afunda. É jogado de um lado para o outro, os ventos impetuosos, água entrando no barco. E o Senhor está ali, o quê? Dormindo. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, estava com a cabeça bem reclinada. Já estava avisando. Não me receberão em Gergesa. Estou com sono, eu vou dormir aqui. Meus irmãos, mas as ondas batem no barco. Ameaçam afundá-lo. E os barcos vão a pique. Está quase a pique, derrubando. Eles seguiram Jesus. Eles seguiram a Jesus e vão morrer. Eles seguiram o Senhor e vão perecer, afundar no mar. Mas o que acontece? O Senhor se levanta e o Senhor repreende o vento. Meus irmãos, essa lição aqui Jesus não disse naquela hora, mas Ele mostrou. Essa lição, Ele não põe no aviso, Ele mostra para aqueles que o seguem. Ele cuida de nós. Ele alertou sobre o ódio do mundo, sobre negar o mundo, sobre negar as prioridades. Mas essa lição aqui Ele não disse: eu estou cuidando de você. Vocês me seguiram? Lembra do que eu falei?
Os rancores do mundo, o ódio do mundo vai se abater. As ondas vão se abater contra você. O mar desse mundo vai se levantar. Sim, vai. Seguir não é fácil. O universo todo vai conspirar contra você. Mas eu cuido de vocês. Eu estou com vocês. Eu vou guiar vocês até o outro lado do lago. Meus irmãos, o diabo, o mundo, ele quer nos tragar, quer destruir nossa fé. Ele joga, ruge, igual Pedro diz, ruge como um leão tentando nos amedrontar, nos desviar, nos tragar, nos destruir. Mas o Senhor está no mesmo barco que nós e cuida de nós. Meus irmãos, temos que ter confiança plena no nosso Deus, confiança plena no nosso Senhor, que Ele nos guardará até o dia final. Os homens podem destruir o corpo, mas nós temos que temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. É isso que devemos temer. Ele pode nos guardar, Ele é poderoso para nos guardar o nosso depósito até o último dia. E Ele nos guiará em segurança. A despeito de todas as tempestades, Ele tem o poder de parar com essas tempestades se quiser, mas Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos cuidar, vai nos guiar e nos conduzir em segurança à nossa redenção final. Amém? Irmão Daniel?